Boa tarde, Anderson, tudo bem? Boa tarde. Anderson, sempre nas últimas coletivas vinha aqui e a tônica era jogou bem, mas não ganhou, agora o disco muda, né? O assunto é outro. O Ceará agora vem de uma sequência de 2 resultados positivos, mas dentro, pelo menos, da última atuação, deu para se observar e deu até para ver a repercussão da sua coletiva pós-jogo, que alguns pontos da partida contra o Avaí, principalmente na primeira etapa, precisam ser corrigidos. Com essa semana cheia de trabalho, deu para corrigir essas situações? Olha, isso é uma coisa natural e normal numa equipe, né? Nem sempre a gente vai jogar sempre bem, né? Alguns momentos a gente pode ter algumas dificuldades, o adversário pode impor algum ritmo um pouco diferente. Eu sou muito criterioso, mas também entendo muito bem o que acontece, assim. Eu acho que nós não fizemos um bom primeiro tempo, nós perdemos muito da nossa característica, ser uma equipe extremamente competitiva. Alguns aspectos de organização também a gente acabou não fazendo muito bem, mas no segundo tempo nós conseguimos, eu acho que ajustar isso e conseguimos uma ótima virada. Eu acho que o Avaí poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Tiveram as oportunidades, não aproveitaram. No segundo tempo a gente acabou sendo mais eficiente e buscando esses 3 pontos para nós que foram muito importantes. Quanto à semana, é lógico que jogando na segunda-feira, né, retornando na terça-feira, a quarta-feira ainda é um treino ainda de recuperação. Então, assim, ontem nós fizemos um trabalho um pouco melhor, hoje vamos tentar fazer um pouco também, mas já está muito em cima do próximo jogo, já que é domingo às 16 horas. Deu para poder fazer algumas coisas, não ter uma semana completamente aberta, né? Ô Anderson, são 3 semanas que você pôde trabalhar, né? Ou não tanto 3, porque teve a história da dengue e tal, você prejudicou aquela primeira semana, mas dentro desse tempo que você teve para trabalhar a tua equipe, dá para dizer que eles já conseguiram assimilar aquela situação que você pediu, ou está muito próximo disso? Eu acho que nós estamos caminhando bem, mas a equipe ainda não está redonda do jeito que eu acho que a gente pode fazer e de maneira natural. Se eles conseguissem, nesse pouquíssimo tempo, estar com tudo já implementado, executando maravilhosamente bem, eu ficaria até surpreso, mas eu acho que nós avançamos em muita coisa, muita coisa. A nossa equipe é uma equipe que tem, assim, às vezes quando joga fora de casa, joga com uma postura boa. Acho que o jogo contra o Goiás e contra o Avaí, o primeiro tempo a gente não foi bem, mas os 2 segundos tempos a gente foi bem melhor do que o adversário. O jogo contra o Cruzeiro, eu acho que quase todo, assim, a gente pagou muito por não ter sido eficiente. Então, acho que a gente tem feito bons jogos, assim. Às vezes desequilibra um pouquinho para um lado ou para o outro, mas eu acho que a gente já está caminhando bem. Mas tem muita coisa ainda para poder ser ajustada. Anderson, boa tarde. Boa tarde. É um dia de festa, porque o Ceará completa 105 anos, mas não é um jogo de festa porque não é um amistoso, é um jogo valendo ponto e a gente sabe que no Brasileiro, até comentava ontem com o Valdo, um ponto define se você vai para uma Sul-Americana ou não vai, se você cai, se você fica. Então é um jogo decisivo, claro, né? Como qualquer outro nesse Campeonato Brasileiro. O que fazer para que a festa, sei lá, pode trazer algo de positivo para os jogadores, todo aquele ambiente, mas não levar a parte negativa que tira a cabeça do jogador da partida em si? Tem algo a ser feito nesse sentido? Nesse sentido, a gente tem conversado muito com todos os atletas. É um dia de festa para o torcedor, não para nós, a comissão técnica, né, jogadores, direção. Não é um dia de festa, é um dia de trabalho para a gente. Nós temos pela frente uma das melhores equipes do Brasil, né? Assim, a gente tem observado assim, dessas grandes equipes, com um grande treinador, um treinador que sabe muito bem o que quer. Perdeu 3 atletas, mas ganhou 2 também de altíssimo nível, que é o Marinho e o Uribe, né? Provavelmente estarão à disposição. Então, assim, você vê assim, perde atletas, ainda tem um time muito qualificado. Então, um dos jogos mais difíceis que nós vamos ter aí, né, no campeonato, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu quero que nosso torcedor possa entender que é um momento de festa e tudo, mas nós precisamos muito do seu apoio, porque é uma batalha, uma guerra, a gente está muito concentrado para isso. Nós estamos nos mobilizando nesse sentido, para que a gente possa terminar com a melhor pontuação aí até a parada. Assim. A gente quer ter uma boa pontuação. A gente sabe que essa pontuação ela não vai ser decisiva, né,
nem para poder conquistar coisas ótimas, nem para poder ficar ali no rebaixamento. Isso não vai ser determinante. Vai ajudar muito. Né? Prova disso foi que o Ceará, ano passado, terminou 12 rodadas com 5 pontos, sem ganhar um jogo, na última colocação, não foi? E não caiu. Então, assim, o importante é a gente ter consciência de pontuar bem, mas saber que a pontuação não representa a determinação da nossa classificação ainda. Tem muita coisa pela frente. Anderson, boa tarde para você. Boa tarde. Que bom que está vendo você aqui 100% clinicamente. Estou bem. Até a tosse lhe largou, né? O casamento não tem mais tossindo de maneira alguma. Mas a pergunta é o seguinte: ontem nós conversamos com o presidente Robson de Castro, e ele nos passou que o Ceará tem 5 nomes para você definir quem será o goleiro contratado. E a pergunta é esta: de princípio, sem a contusão do Richard, o Ceará iria contratar um goleiro pensando no futuro. E agora, com a contusão do Richard, o Ceará pensa num goleiro com mais experiência para o momento? Eu acho que a gente tem um perfil de bons goleiros experientes aqui. Eu acho que a gente gostaria de pegar um goleiro que possa ter uma possibilidade para frente. Um goleiro jovem, bom, com uma boa formação e que pudesse nos dar uma possibilidade boa aí de contar com um jogador de qualidade. Acho que essa é a nossa ideia. Nós estamos conversando muito sobre as possibilidades também financeiras. A gente também, né, não pode também comprometer muito o nosso orçamento. A gente tem que estar muito com os pés no chão. Então, estamos analisando e espero que a gente possa ter uma definição aí nos próximos dias. Anderson, existe a possibilidade de Bergson e Ricardo Bueno jogarem juntos? Acho que foi no segundo tempo contra o Avaí. Foi. Eles estiveram ali juntos, o time foi muito bem, na minha opinião. Enfim, existe essa possibilidade de até começar de saída? Não estou falando para esse jogo contra o Santos, mas no decorrer do campeonato? Não existe. A gente já fez alguns treinamentos até anteriormente a isso, né? Com essa possibilidade. Talvez não seja um modelo ideal assim, para a gente iniciar todos os jogos, mas é possível sim. Eu acho que a gente pode criar um mecanismo bom e, de repente, pode funcionar muitíssimo bem a gente poder até contar com esse tipo de perfil, assim, né? Com 2 jogadores mais atacantes, mais centroavantes. Mas é possível. Ô Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você falava da tua preocupação, eu acho que não é só tua, dos 20 técnicos da Série A, também de pontuar, sempre estar ganhando pontos, né? Ano passado, se a gente for lembrar, você já falou isso aqui algumas vezes, da bela campanha com o Lisca que o Ceará fez, né? Uma campanha extraordinária que livrou o time da pontuação que tinha. Mas teve a Copa do Mundo, teve uma parada também, né? Eu te pergunto, a parada para o Ceará no passado foi benéfica, porque o time seguiu trabalhando muito forte aqui, as entrevistas dos jogadores eram: estamos trabalhando, acreditando. E se eu for pegar bem pertinho aqui, Recife, o Sport, estava bem colocado na parada da Copa e acabou sendo rebaixado. Essa parada da Copa América agora, como é que você observa isso, Anderson? Mesmo o Ceará vencendo os seus 3 jogos que tem até a parada, que é Santos, depois joga em casa com o Bahia, depois joga fora com o Vasco, daria uma pontuação de Libertadores, né, se o campeonato terminasse. Eu te pergunto como é que você observa isso aí, você que é um cara muito ciente quando fala em relação a jogos futuros e a programação para pontuação, Anderson. Eu acho que o grande problema é quando um time que vai para uma parada dessa, numa pontuação abaixo daquilo, talvez, que todo mundo possa entender que seria o ideal, eu acho que a mobilização é enorme, entendeu? Assim, poxa, nós temos que nos prepararmos muito, ficar muito atento e tal. Quando você já tem uma pontuação satisfatória, isso pode passar a falsa impressão de que tudo está certo. Então, assim, quando você está com uma pontuação baixa, nem tudo está errado, né? Mas tem muita coisa para poder desenvolver. E quando você está com uma pontuação alta, nem tudo está certo também. Então, se você tem consciência disso, né, e não senta em cima dessa pequena vantagem de pontos, você tem que aproveitar esse espaço para poder se preparar cada vez melhor. Então, a nossa consciência é de que a gente sabe que, independente da pontuação, nós precisamos melhorar muito. E isso que a gente vai focar e é isso que nós vamos fazer. Anderson, tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar sobre o Santos, especificamente.
Como é jogar contra uma equipe que praticamente não repete escalação em nenhuma rodada do campeonato? Tudo bem que agora o São Paulo tem alguns desfalques por cartão amarelo, tem jogadores novos chegando também, mas ele tem esse jeito de trabalhar, reveza muitos jogadores, muda às vezes muito drasticamente a escalação, como foi no clássico que ele acabou perdendo. Como é para o adversário se preparar diante de um adversário como esse? Sim, é um treinador que tem uma forma de trabalhar, tem, acima de tudo, ideias muito bem desenvolvidas na sua equipe. Acho que é mais importante do que a escalação é você poder interpretar bem essas ideias, entendeu? E eu acho que a gente tem uma ideia boa. É claro que eu ainda vou assistir mais jogos, a gente está sempre num processo de um conhecimento maior do nosso adversário, de pegar as ideias e, claro, que a especificidade ou as qualidades ou as características individuais de alguns atletas, elas são importantes para que a gente possa passar algumas coisas para os nossos atletas, mas a ideia de jogo do Santos, do São Paulo, é uma coisa que a gente já tem assim, um entendimento. Acho que isso é o mais importante. Anderson, em relação ao time de domingo, né? Sei que você não vai passar aqui, mas a tendência é manutenção desse grupo que vem de 2 vitórias seguidas. E, emendando nisso, o Pedro Quim entrou muito bem, né, no último jogo. Deu uma conotação defensiva muito boa e uma sustentação até ofensiva mais para o próprio Thiago Galhardo, uma liberdade maior ofensiva. É um jogador que pode pintar ali no time ou você vai nessa tônica que a repetição do time é o ideal agora para essa sequência? Não, eu não tenho essa coisa assim de tem que repetir time. Não, eu estou sempre avaliando assim, as possibilidades. Mas eu acho que nesse momento a gente deve mudar muito pouco. Só se a gente tiver alguma questão física, algum atleta que não se recuperou completamente do jogo de segunda para agora, porque é uma sequenciazinha, nós temos alguns jogadores que a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Então, se a gente não tiver nenhum tipo de problema, a gente deve repetir o time. E você não pode falar que eu não falo, eu não vou falar o time, porque semana passada eu falei que o nosso time estava... Então, confirmei o time, você viu. Então, vocês não podem falar assim que eu não vou falar, porque de vez em quando eu posso falar, tá? Não é o caso agora, mas eu falo assim que a chance da gente poder manter a equipe é enorme. Assim. Pode ter um outro problema, uma outra alteração, mas mais em virtude de um atleta que tenha apresentado algum problema de recuperação. Ô Anderson, uma situação curiosa, ontem vocês resolveram treinar lá na cidade de Vozão, né? Isso. Inclusive, alguns jogadores não conheciam lá ainda e tal. Negócio que acredito que seja muito interessante. Mas qual foi o fator determinante para vocês levarem o treinamento de ontem lá para o CETEM? Não. Vocês não. Vou ser sincero, assim, ontem choveu muito, entendeu? A gente não queria prejudicar muito o nosso campo aqui. E a gente está para poder marcar um treinamento lá no CT do Vozão, né? Já há algum tempo. Então, ontem, como estava chovendo muito, eu falei assim, vamos aproveitar e conhecer o CT lá. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente poder não desgastar muito o nosso campo, né? Devido à chuva que foi intensa ontem, assim, pelo menos na parte da manhã, de madrugada, eu acho. Então, a gente definiu isso. Assim, a gente até pede desculpa para vocês por não ter antecipado, mas foi uma coisa assim que a gente pensou bem de manhã mesmo, para que a gente pudesse fazer as duas coisas. Além de dar uma preservada no nosso campo, né, devido à grande quantidade de chuva mesmo, da gente conhecer lá, né, e a estrutura está muito bacana. Assim, foi um ótimo dia de treino, a gente aproveitou bastante. Anderson, tem alguma... Eu não sei até que ponto se imagina que isso é possível, mas dentro de você dar uma fechada no treinamento, você já disse que é mais para deixar vocês à vontade, mas a gente nota nos jogos, jogadas ensaiadas, tanto de cobranças de bolas paradas, escanteios, faltas, quanto jogadas mesmo pelos lados e até pelo meio, que a gente percebe que elas são urdidas, porque elas não são feitas uma vez só. Tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de possibilidade de se fazer num jogo como esse contra o Santos. Você até falou que conhece a forma de jogar do técnico adversário em relação a ideias, não em relação a time, não em relação à escalação. Obviamente,